Bem, sejam bem-vindos à sétima semana da cultura caiçara de São Vicente. Essa é uma iniciativa que é realizada pelo Imaginário Coletivo de Arte, conta com o apoio do programa estadual Juntos pela Cultura, né, que é gerido pela Associação Paulista de Amigos da Arte e também da Prefeitura Municipal de São Vicente via Secretaria de Cultura, Esporte e Cidadania. Meu nome é Lincoln Espada, eu sou jornalista, pós-graduado na área de gestão cultural. Venho aqui poder abordar com vocês, né, em relação à questão do que vem a ser a cultura caiçara, história e contemporaneidade, né? Nessa exposição que eu vou fazer, a gente pode partir do pressuposto do que vem a ser primeiro, né, a identificação do caiçara, né, que é uma palavra em tupi, que ela tem várias origens, né, de acordo com a história, né, a depender aí das linhas acadêmicas, né, da qual ela pode se referir desde a questão sobre os indígenas, né, que estavam a ser escravizados pelos portugueses e promoviam, né, ações, né, com fogo para poder se afugentar, etc., para poder sinalizar aos outros sobre a presença deles, né, como também da própria situação de serem, o termo de poder ser de quem mora, né, em local litorâneo, ou também de ser um cerco de ramos, que era uma espécie de uma armadilha feita de madeira, né, junto ao mar para poder colaborar na situação de pesca. O que vem a ser caiçara, na definição atual, são os moradores das áreas que frequentam, né, meados da região do norte de Santa Catarina e vão até o sul do Rio de Janeiro, né? São todos esses moradores da área do litoral, né? Ali que se encontram essas comunidades caiçaras. A própria discussão sobre o caiçara, né, são todos quem moram nessa faixa territorial, ou são quem mantém as comunidades de tradição caiçara em si, né? Nesse primeiro aspecto, vale ressaltar que o caiçara ele é fruto da miscigenação brasileira, né, tanto dos portugueses quanto também dos indígenas e dos negros, né, que vieram escravizados, negros africanos, e da qual as suas características, né, os seus hábitos desses povos vieram a poder se fazer encontro nesses territórios, nesse local, né, que se faz, né, aqui na faixa litorânea da costa brasileira. É importante a gente estar observando, né, que essa tradição caiçara, né, o caiçara é a pessoa que tem um modo de vida simples e é direto no agir e no pensar, né? Esse é um termo que é utilizado por Marcelo Oliveira, eu acho muito bem-vindo, né? Ele é um acadêmico sobre a cultura caiçara. Essa definição também vai se dar de que é um estilo de vida, de um certo modo, né, da qual ele parte do pressuposto de um respeito à natureza, né, de um respeito ao que essa mãe Gaia oferece para nós, né, que nos proporciona, em que a praia como centro de vida, né, e como espaço que vai ser desse encontro, né, e pela solidariedade entre os membros. Essa é uma outra frase, né, essa é uma outra visão partilhada da acadêmica Christina Adams, né? Existem várias pessoas que são acadêmicas na área de cultura caiçara, principalmente, né, de quem vive no litoral paulista, carioca, enfim. A gente pode também citar o nome do Antônio Diegues, né, que é um dos principais nomes nesta área. E a partir daí a gente tem essa situação dos povos caiçaras que vão se dar na miscigenação já a partir, né, desde o início da colonização, desde o início do século XVI, mas principalmente a partir do século XVII e XVIII, né,
quando ainda não havia essas densidades urbanas, né, que hoje a gente vive enquanto cidade, a gente consegue poder observar, né, que o caiçara seria a pessoa da qual vive da agricultura, principalmente da pesca amadora, né, que tem os hábitos, né, culturais em tradições que ascendem um tanto principalmente na questão da cultura europeia, né, que são as tradições católicas, cristãs, né, então algumas atividades por si só. E a gente está falando de festejos, né, católicos. A gente também tem um dos mais em específico seria de São Pedro Pescador, né? A gente também pode estar observando essa vivência caiçara, né? A questão do próprio artesanato, da gastronomia, enfim, os hábitos culturais do caiçara acaba se expandindo nessas várias expressões artísticas e nas várias manifestações culturais. A gente pode também estar acompanhando nessa situação, né, de que quando a gente está falando sobre, né, os povos caiçaras em si, né, a gente pode estar abordando que existem ainda hoje, né, nos nossos territórios, principalmente aqui São Vicente e região, Baixada Santista, algumas comunidades que estão especificamente voltadas e que são considerados da questão do caiçara, né? Então a gente tem, por exemplo, principalmente pessoal, né, que são os moradores da Ilha de Ana, do Caruara, na área continental de Santos. A gente também consegue perceber esses resquícios, as tradições vivas presentes desde os pescadores que tem na Rua Japão, né, no Parque Bitarua, em São Vicente, partes dos moradores também do Japuí, né, dessa vivência. De um certo modo, a celebração que se tem a Nossa Senhora Aparecida, que é um cortejo marítimo que ocorre na área continental de São Vicente, né, que se pega assim uma parte da zona rural e acaba chegando-se essa travessia até a Náutica 3, né, onde também tem uma igreja, eles fazem ali também essa manifestação. A gente consegue ver isso também em questões históricas, né? Então a gente está falando sobre a permanente ações de encontro, né, das expressões artísticas que se dão nos saraus, né? A gente está falando também sobre a questão do formato de peça que antigamente era maior, né? Que era a questão da pesca de arrastão que ocorria ali pela praia do Gonzaguinha. A gente está falando sobre festejos até similares ao Bumba Meu Boi, que ocorriam na área do Macuco, em Santos, isso a gente falando já em meados do século XX, né? E de outro modo, parte desse jeito simples, né, de ver o mundo, na questão de sua visão holística, de sua visão integral, do respeito ao meio ambiente, da questão da preocupação pela sustentabilidade ambiental, né, eles acabam se encontrando como valores, se queiram ou não, se dão pelas gerações, que por mais que a gente esteja vivendo numa grande cidade, né, no sentido de urbanização por si só, a maior parte do território é urbanizado de nossa região, principalmente aqui na ilha de São Vicente, né, que a gente contempla também o município vizinho de Santos, eles também acabam sendo passados por essas gerações. Havia um estigma até nos anos 90, a gente pode considerar dessa forma, né, das gerações anteriores, de que o caiçara seria a pessoa que não tem ambição, né, que não tem gana, né, da pessoa que não há muitos sonhos por essa questão da simplicidade que se tem de levar a vida. Com o passar do tempo, o termo também vai ganhando outros contornos que aí se davam, infelizmente, pejorativamente, né? Que houve grande preconceito e estigma dos surfistas, né? Que se, então, ou né, pessoas que são da área do canoagem, enfim, mas principalmente surfistas,
sobre esse tipo fazendo esse tipo de relação com a palavra. E dos anos 90, até os anos 90, anos 2000, era muito comum a gente poder estar falando que o caiçara seria o caipira da praia, né? Então, que aí estabelece um paralelo e considera-se como pejorativo ambas as culturas, né? A cultura do interior paulista, como também a cultura do litoral. Com o tempo para cá, houve-se uma questão de valorizar a identidade da cultura caiçara, não só por essas reminiscências vivas que encontramos no nosso território, mas também de nos entendermos como um território caiçara, né? Como uma região que preserva a questão da cultura caiçara, e esses estigmas vão meio sendo quebrados, né? A gente pode ver várias marcas, né, que utilizam como estamparia a questão do próprio termo em si, e também o quão que muito das semanas da cultura caiçara aqui de São Vicente, como também desse mesmo tipo de evento que ocorre anualmente em outras demais cidades daqui da região, né, isso ajudou também a quebrar esses paradigmas que fossem negativos ao termo e às condutas, ao hábito do que vem a ser caiçara. Isso dá, de certa forma, principalmente de 10 anos para cá, a questão de que essa vida praiana que a gente pode desfrutar, né, desse paraíso que é o local mais democrático, né, se noutros são praças, aqui a gente pode se encontrar na praia, né, o próximo ao mar, né, avistar o pôr do sol, tendo essa linha do horizonte, que isso também vai se desenvolver na contemporaneidade, no que vem a ser os aspectos relacionados à questão da questão de algumas características, né, da comunidade, da visão de mundo caiçara, também nas expressões artísticas e manifestações culturais. De um certo modo, a gente está falando que a festa do São Pedro Pescador, por exemplo, ela é tão oportuna a ponto de que trata-se dos padroeiros principais em Praia Grande, né, na cidade vizinha. A gente também pode estar falando que esse encontro, né, essa identidade caiçara vai se fazer muito presente também, e agora de um certo modo até elitizado, né, quando a gente vai, por exemplo, em bares ou em espaços da vida noturna, onde a gente encontra ações de muralismo, de grafite, de decoração voltados à cultura caiçara, né, com itens que reforçam essa identidade. A questão da própria moda. A gente observa que tradicionalmente a gente tem as nossas feiras de sábados e domingos em quase todas as cidades aqui da região pela tarde, de um artesanato vivo, né, que respira dentro desses aspectos do trançado, da costura, também dos próprios materiais ali se apropriados, né, às vezes de palha, da madeira, enfim, de materiais até da autossustentabilidade também que se dá na formação da matéria-prima desses produtos do artesanato, né, também presentes em nossas praças próximos à orla regional. A gente vai conseguir também observar esse modo, né, de vida caiçara, essa identidade caiçara, também presente muito na área da literatura e das artes visuais em si, principalmente da fotografia, porque é uma tradição, né, quase, de poder explorar melhor esses cenários que a gente tem, né, próximo onde a gente se encontra no cinturão da Mata Atlântica, né, e com o vislumbre dos mares como cenários para a gente poder, né, explorar na área da fotografia. E na área da literatura,
é muito presente também esse sentimento de mar, né? Esse sentimento de oceano que a gente se encontra. O mar, por vezes, acaba sendo o mar, a praia, os cenários em si, desde as serras, né, de acordo com os versos de Afonso Schmidt de Cubatão, até os poemas que tratam, né, de forma contemporânea, o encontro ao mar, né, textos que abordam sobre, a gente acaba também podendo reconhecer, né, e se reconhecer como identidade local e regional, tendo esse como mais do que um pano de fundo, quase como um personagem nas histórias, né, quando a gente vai ver sobre tramas, enredos, narrativas. É muito propício, talvez, a gente poder entender que o caiçara, desse modo geral, onde a gente também se sente, né, dentro dessa cena contemporânea, dessa atualidade, ele vem muito ao encontro do oceano, né? Não, do oceano e do verde, né, que nos contempla, né, nos envolve, porque o oceano, na verdade, ele mexe muito conosco em relação a quem parte dessa visão holística dos nossos próprios sentimentos, né, das nossas próprias emoções, como um local ideal, né, onde se traduz parte de nós, né? Então, é como diria, né, o Manuel Kant, entre o belo e o sublime, né, na área da filosofia, é sublime, né, a sensação que nos dá e que nos permite a gente estar tão próximo, né, a essas águas aí que nos entornam a ponto de estar numa ilha, né? E o quanto também isso nos quebra a rotina do nosso cotidiano do dia a dia, né? Se a gente for parar para pensar, pessoas que moram isso nos permite uma programação dominical e de feriados e de fins de semana, ou de pôr do sol, a celebrar a vida, celebrar a Baixada Santista, celebrar São Vicente de um modo muito mais suave, sutil e afetivo do que em relação, por exemplo, em outras grandes cidades onde você, né, acaba se deparando por grandes avenidas, pelos prédios, por uma rotina que essas paisagens naturais não nos permitem, né? Nos colocam numa situação mais de introversão. Então, a gente poder estar presente, poder estar celebrando a cultura caiçara, né, e as belezas naturais que nos envolvem, é uma forma também de uma sensação de pertencimento que a gente tem enquanto comunidade. Então, de um certo modo, eu venho mais ou menos só para poder fazer as conclusões do que vem a ser essa exposição sobre a cultura caiçara, a sua origem, a sua história, a contemporaneidade e as formas do qual nos relacionam, né? De poder perceber que as características dessa miscigenação, desses povos, em nossa ilha, né, nos faz presente, nos faz viva, nos faz rica, né? A gente também, desde as lendas, né, que a gente tem voltados aqui sobre a Pedra da Feiticeira, sobre o Ipupiara como um monstro marinho, até mesmo, né, a gente poder observar isso na área do audiovisual, na área da música, né, nas cirandas que a gente se encontra, nos saraus, líteros musicais, e nessa série de expressões artísticas, também até da própria gastronomia, do turismo, né, que a gente consegue ver aí a presença de elementos, né, como o peixe, a banana da terra, nos permite poder observar com carinho o que nos faz ser, né, dessa comunidade, né, que a gente vive, né, da comunidade onde consegue encontrar valores caiçaras. Desse modo, convido vocês, né, a continuarem prestigiando esse evento, a 7ª Semana da Cultura Caiçara, que ocorre que são entre os dias
5 e 7 de julho de 2022, aqui pelas redes virtuais, tá bom? Muito obrigado por ter partilhado aqui comigo dessas reflexões, de poder ter imaginado e revisto alguns conceitos sobre o quão é oportuno e vibrante a nossa comunidade. Um abraço.